Sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio aqui do nosso ADcast, que vai ao ar toda sexta-feira, às 3 horas da tarde. E hoje, para falar de um tema muito importante, muito especial e que também já estava na lista aqui dos nossos episódios. E agora, a partir de hoje, também no próximo episódio, os episódios que vão suceder, nós vamos falar um pouco também sobre a relação da fé e os nossos músicos. E no tema especialmente de hoje, nós vamos falar sobre procura-se músicos adoradores. Os nossos músicos também terão voz aqui no nosso ADcast, essa ala da igreja que é tão necessária, que é tão importante para o desenvolvimento da igreja. E hoje nós vamos falar aqui a sua relação com a adoração, com a música, com o investimento e com os desafios que cada músico também enfrenta para exercer seu ministério, não só tocando, mas sendo o corpo de Cristo. E para falar desse assunto de hoje comigo, está aqui a nossa irmã Edilene Azevedo, em que eu quero agradecer muito a nossa irmã Edilene, nosso irmão Fernando, por estarem aqui também, para estarem contribuindo nesse episódio de hoje. E a nossa irmã, casada com o nosso diácono Fernando, amém, pai de 4 filhas. 4 filhas. 4 filhas, e que gravou seu primeiro CD em 2015. 2015, né? E ela é que vai nos ajudar a compreender melhor esse assunto. A gente vamos conversar hoje sobre essa temática. E você já sabe, se você puder nos ajudar e querer nos ajudar, se esse episódio também for importante para você, compartilhe com os instrumentais aí das nossas igrejas, não só aqui na AD Brasil, mas também de todas as denominações que esse projeto está alcançando. Compartilhe com seus músicos, compartilhe com quem gosta da música, com os nossos adoradores e também com esse povo, né, que abençoa a nossa igreja. É uma parte importante. Sem eles, o nosso culto parece que não é a mesma coisa, que é cada instrumental em cada congregação. Você pode nos ajudar compartilhando, curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal. Aqui embaixo você vai ver aqui, inscreva-se. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e participe desse projeto que está cada episódio evoluindo e crescendo para a glória de Deus. O nosso objetivo aqui é trazer uma palavra também, orientações, conversar sobre cada assunto que eu tenho certeza que acontece em nossas igrejas. E eu quero, antes de passar aqui para as perguntas, que a nossa irmã Edilene, conhecer um pouco dela, da história dela, ela que já é uma cantora conhecida e reconhecida em nossa igreja. E a primeira pergunta que eu queria fazer para a senhora: qual foi o seu primeiro contato com a música? Quando que a senhora começou a cantar? Eu queria que a senhora contasse um pouco da sua história também para a gente. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Amém. A paz do Senhor, evangelista Lucas. A paz do Senhor para todos que estão aí assistindo. Que Deus abençoe. Estou feliz de participar aqui com o senhor, né, desse programa abençoado. Então, primeiro contato meu com a música, eu comecei a cantar muito pequenininha. Minha mãe conta essa história, né, que ali numa igrejinha de madeira, ali no estado do Pará, na cidade de Itaituba, e a gente começou a congregar ali, numa igrejinha de madeira muito humilde, muito pequenininha, e a minha mãe conta que eu comecei a cantar, e o dirigente colocava ali uma cadeira e eu subia em cima da cadeira e cantava, né? Naquela época, a gente cantava muito corinho, né? As crianças aprendiam muitos corinhos e eu comecei a cantar ali, talvez cerca de, eu acho que eu tinha uns 8 anos, 7, mais ou menos isso, né? Mas assim, antes de eu nascer, quando a minha mãe estava grávida de mim, a minha avó materna, ela fez ali um propósito com Deus, né? E quando ela viu minha mãe, ela disse assim: Verinha, eu não sei o que está gerado no seu ventre, se é um menino, se é uma menina, mas eu quero profetizar que essa criança vai ser para a obra do Senhor. Ela vai ser do Senhor.
e vai ser para louvar, para cantar, para exaltar o nome do Senhor. Ela não vai ser sua, ela vai ser do Senhor. Então eu quero profetizar isso, eu não sei nem o que é, mas o Senhor sabe e vai ser para a obra de Deus. E ali a minha avó profetizou essa palavra, né? Uma palavra muito importante, que a minha avó ela é uma mulher de Deus até hoje, ainda é viva, graças a Deus. E uma mulher de oração, uma mulher de propósito com Deus, que ela ora, Deus responde, né? Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande pela minha avó, pela minha mãe, porque são mulheres de Deus, né? Meu avô também, que já partiu para o Senhor, agora nessa pandemia. Mas a minha avó, ela fez isso, e eu, a partir dali, acho que Deus pegou aquela palavra e disse assim, ela é minha mesmo, eu vou usar nessa terra. Crescer no ambiente cristão. Cresci no ambiente cristão, nasci no berço evangélico, e ali me congregando ali naquela cidade de Itaituba. E só depois já de adulta que eu vim para cá, para Roraima, né? Eu vim aos 19 anos para cá, mas todo o tempo louvando ao Senhor, todo o tempo. Então, desde pequenininha, já tive ali aquele contato com a música. E em 2015 a senhora gravou o seu primeiro CD. Sim. Como é que foi essa história aí por trás de CD? Então, foi assim muito importante para a minha vida, sabe, pastor? Porque desde lá do Pará, o Senhor já havia feito promessa na minha vida, que eu ia gravar, que Deus ia realizar sonhos na minha vida, que Ele tinha projetos na minha vida, né? E eu sempre gostei muito de acompanhar as cantoras, sempre gostei muito de Shirley Carvalhais, de Cassiane, aquelas cantoras aí mais antigas que ainda estão aí louvando ao Senhor. Então, assim, eu me espelhava muito nelas, cantava muito hinos dela na minha congregação. E sempre o Senhor fazendo a promessa. E eu cheguei aqui, né? E aí o Senhor continuou fazendo promessa para a minha vida. Às vezes a gente pensa assim, Deus fez a promessa e passou muito tempo, Deus não vai cumprir. Que Deus esqueceu. Mas Deus, ele não esquece do que ele fala. Deus, ele não esquece do que ele promete. Se foi ele quem falou, ele vai cumprir. Agora, se foi o homem que falou por si mesmo, por uma emoção, por algo assim, às vezes ali naquele culto, aí não vai acontecer. Mas se foi o Senhor que usou o vaso dele e falou, pode dormir tranquilo, porque Deus vai cumprir a promessa. E ali, quando nós fizemos muitos projetos, chegamos a falar com o nosso pastor presidente, ele nos apoiou, sempre deu todo o apoio. Nós, muitas vezes, pastor Lucas, nós engavetamos o projeto, porque a gente passa por muitos processos na nossa vida, às vezes pensa em desistir, mas o Senhor sempre dizendo, eu vou fazer na tua vida, e eu vou fazer, mas não é no teu tempo, é no meu tempo. Então espera, porque o tempo de Deus vai chegar para ti. E aí, o Senhor sempre falando, e chegou 2015, que foi o tempo de eu gravar o meu primeiro CD, que foi o CD DNA de Adorador. Que senhora trouxe ele? Foi uma bênção. Esse aqui é o primogênito, né? Um CD abençoador, onde nós passamos ali todo o centenário de 2015, acompanhando o pastor Isamar e toda a equipe, né, da igreja, e rodamos por todo esse estado. Como o Senhor tinha falado para mim, eu vou te levantar dentro desse estado, né? Muitos vão te ver, né? E vão dizer, meu Deus, Deus realizou a promessa na vida dela e aconteceu, né? E ali foi bênção demais. Nós rodamos todo o estado de Roraima, os municípios que eu não conhecia, que eles não me conheciam, né? Todos conheceram ali a Levita, a cantora Edilene Azevedo, para a glória de Deus, e foi muita bênção. Maravilha. É muita bênção que não dá para contar tudo aqui, mas eu louvo muito a Deus, porque o Senhor realizou essa promessa na minha vida, né? O pastor Isamar sempre me deu todo o apoio necessário, tanto oração, como tudo que eu precisava. O pastor Isamar, a missionária Nazaré, estavam sempre ali, juntamente com meu esposo, minha família, todos me apoiando, porque sozinha a gente não consegue. Sozinha a gente não caminha. Nós temos que ter pessoas que nos ajudam, o Senhor na nossa frente e pessoas que nos ajudam. Isso já é um ensinamento, porque o músico em si,
ele encontra muitas dificuldades, né, no exercício do seu ministério, na sua trajetória. E para a senhora, quais são as dificuldades assim que o músico, que o adorador, ele enfrenta na sua caminhada? Que a senhora pode lembrar daqueles que a senhora enfrentou, que também às vezes pode ser que alguém esteja enfrentando também, algum músico, algum irmão da área da música que esteja enfrentando as mesmas coisas que a senhora já enfrentou e que de uma maneira a senhora conseguiu a solução, pode passar também para eles. Então, pastor Lucas, as dificuldades, elas são muitas, muitas mesmo, não são poucas. São muitas que às vezes dá vontade da gente parar, desistir, mas o Senhor sempre falando para mim, não desista, filha, porque eu estou contigo. Mas a gente encontra muita dificuldade financeira eu encontrei, mas também tive ali a força e a coragem, né? No caso, assim, para mim gravar o primeiro CD, eu tive a ajuda de muita gente, tive a ajuda da minha igreja. Cheguei a vender bombons na faculdade, para mim também conseguir dinheiro, né? No primeiro ato ali eu fiquei um pouco com vergonha, porque eu nunca tinha feito aquilo, mas aí uma amiga também evangélica disse assim, vai, porque é o teu sonho. A gente, às vezes, tem que se sacrificar pelos nossos sonhos. E ali ela me deu aquele entusiasmo, aquela coragem, e eu fui. E vendemos rifa, né, nas igrejas, o pastor sempre nos ajudando, os irmãos nos ajudando, muita gente, mas é muita dificuldade porque as coisas elas não são fáceis, são tudo caras. A gente só faz as coisas, primeiro, com a ajuda de Deus, mas segundo, tem que ter o apoio, financeiro, né? O dinheiro, porque assim, os músicos, os cantores encontram muita dificuldade, assim, vamos supor, para gravar um CD, para comprar instrumentos. Às vezes a gente chega na igreja, há uma dificuldade, né, de som, né? Às vezes a gente chega numa congregação que não tem assim aquele, como é que diz, aquele suporte, né, que a gente precisa, né? Aqueles equipamentos que a gente precisa. Muitas vezes a gente canta numa caixinha pequenininha que ali chega a dar problema na nossa voz. Muitas vezes já aconteceu isso comigo e com outros cantores também, da gente ter uma agenda no sábado e no domingo e só conseguir cantar no sábado, porque não tem aquele suporte, né? Às vezes a gente pede assim um pouco de som, às vezes tem pessoas até que ignoram, né? Dizem assim, irmã, quer um som alto, quer isso, quer... Mas não é. A nossa voz ela precisa de algo bom, de algo que nos dê retorno, para que possamos estar ali com mais força, cantar fazendo o melhor, né? Fazendo o melhor para Deus, porque o Senhor merece o melhor. Às vezes a gente vê as coisas do mundo, eles sempre procuram fazer o melhor, né? Então a gente pensa assim, então na igreja, na casa do Senhor, por que não fazer o melhor? E por que não oferecer o melhor para os músicos, para os cantores da casa do Senhor, né? Porque tudo que se fazem ali não é para nós, não é para a gente ali se mostrar ou algo desse tipo, não. É para adorar o Senhor. E quanto melhor for, melhor vai sair aquele louvor, aqueles instrumentos, né? Então, assim, é muita dificuldade que a senhora que a gente falou algo encontra. interessante, porque quando a gente vê, por exemplo, todo aquele espetáculo que o mundo faz na área da música, né? Todos aqueles cantores, quando chama um músico do mundo para cá, tem toda aquela estrutura já bem definida, muito. Né? Investe muito. Só que aí muitas das vezes a gente peca também por criticar muito os músicos, por achar que não, ele não é crente, ele não vem para EBD, ele não faz isso, ele não faz aquilo, então também ele não vai ter um instrumento de qualidade. Aí às vezes o pastor ele organiza uma festa, ele organiza um evento, mas ele nunca olhou para aquele cantinho ali, né, dos instrumentos. Às vezes é uma bateria faltando
uma pele, prato, né? Às vezes são os violões, a guitarra que tá faltando cordas. E isso não é caro, né? Essas coisas, elas não são difíceis. Cabo, que às vezes né? no meio do culto fica dando aquele problema, aquele barulho, que o cabo tá com problema. Às vezes são pequenos detalhes, mas que na hora do culto dá grandes problemas. Dá. Eu já presenciei muito, né? Pregando também na nossa igreja, a gente percebe que às vezes os músicos também sofrem. Porque eu admiro muito também, por exemplo, a senhora teve recente com a gente lá no São Pedro, aí eu me surpreendi, porque você se preocupa em levar teclado, você se preocupa em levar cubo, prato, guitarra, baqueta, eu vi me levando. Ou seja, vocês levam tudo por quê? Porque eu acredito que vocês já passaram em muitas congregações e às vezes não tem, né? Às vezes não tem ali o básico, um violão, uma bateria. Aí às vezes o irmão, não, mas não pode generalizar, porque às vezes a gente não tem condições. Eu acredito que não é questão de ter condições. Acredito mais que se a gente unir força como igreja, se organizar, a gente pode sim investir de uma maneira mais adequada para o nosso instrumental. Eu acho que tudo é uma questão, como o senhor falou, é uma questão de organização, né? De união também da igreja, porque tudo que a gente se organiza e se une para fazer dá certo. Ah, não, mas a igreja é pequenininha, não tem a mínima condição. Tem sim, tem. Basta querer fazer, né? Às vezes, assim, só saindo um pouquinho aqui, nós temos o nosso trabalho e às vezes a gente não cobra para cantar, a gente não cobra, a gente não pede gasolina, a gente não pede cachê, né, como chama, os cantores de fora pedem, né? A gente não pede nada disso. E é um baita cachê, né? E a gente não pede, mas às vezes quem ainda tem o seu CD, como eu tenho, a gente pede, irmã, venda 10 CDs para mim. E graças a Deus, a maioria das nossas igrejas, irmã Edilene, com certeza pode mandar. Tem congregações que dizem assim, não, irmã, mande 15, que eu vou vender os 15 para a senhora e tal. Eu disse, Jesus, glória a Deus. Mas já teve congregações que, assim, a gente se entristece, mas ao mesmo tempo eu entendo e compreendo. Que, tipo assim, nos convidou, fechou tudo direitinho, tal, data tal, horário tal, é culto de jovens, 5 geração. Aí, quando eu falei assim, irmã, eu queria saber, tem como a senhora vender 10 CDs para nos ajudar, para nos abençoar nosso ministério, para que possamos seguir em frente, porque isso aqui, pastor, não é barato para a gente fazer. A gente chega lá no estúdio, o maestro não diz assim, cantora Edilene, entra aí e grava, que eu não vou cobrar nada. Não é assim. Ou você paga antes, ou você nem entra. Ou você nem começa o seu trabalho. Olha. Então, tem pessoas que falam assim, quando a gente diz, irmã, você pode vender 10 CD para nos abençoar? A irmã diz, irmã, assim, então deixa para lá. Deixa para outra data. E essa outra data é nunca, entendeu? Então, tipo assim, não querem ajudar, não querem abençoar, porque acha... Não sei o que acham, não sei se acham que a gente não precisa, ou não sei o que é, mas às vezes descarta ali a agenda. Eu fico triste, mas não é porque eu não vou naquela agenda, eu fico triste da atitude, né? Às vezes da pessoa. Então, assim, tudo que se organiza. Eu já vi congregações que falam assim, irmã Edilene, mande 20 CD para mim, que eu vou fazer. Os dirigentes falam assim, eu vou fazer assim. Fulano vai ficar com um, o obreiro vai ficar com um, o líder vai ficar com outro. E ele acaba vendendo sem nenhuma dificuldade. R$10 apenas. O que é R$10? Nada. Então, assim, tudo que se organiza para fazer, dá para fazer. Então, se a igreja se organizar e dizer assim, irmã, vamos comprar uma caixa melhor, vamos comprar um microfone melhor. Pastor Lucas, às vezes a gente encontra um microfone que só a misericórdia do Senhor. E isso prejudica a saúde de todos aqueles que usam aquele aparelho. Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, a gente está levando tudo, como o senhor falou, a gente leva teclado, guitarra, os cubos para o teclado, cubo para o baixo, para tudo. E eu estou levando o meu microfone pessoal. Não porque, a senhora não quer usar da igreja. Não, não é isso. É uma questão higiênica, uma questão de saúde. E porque eu acho que o senhor é pregador, o senhor já andou por muitos lugares.
tem microfone que só Deus. Então, assim, tudo é uma questão de se organizar. E dá para fazer. Quando a gente se une, pastor, é igual dentro da nossa casa. Se nós nos unirmos e nós nos planejarmos, dá para nós fazer tudo o que nós quisermos. Até se você ganhar um salário mínimo, você consegue comprar o que você precisa. Então, tudo é uma questão de organização. É verdade. E querer fazer. Tem que querer. Tem que querer fazer. Tem dirigentes que são assim muito entusiasmados e fazem acontecer. Procura ali oferecer o melhor para a congregação. Eu conheço muitos, não vou citar nomes, mas eu conheço muitos dirigentes esforçados, que se esforçam para fazer o melhor para o Senhor. Mesmo ele sabendo que ele vai, às vezes, passar 1 ano, 2 anos ali, vai deixar para o outro. Mas o outro que chegar, ele vai dizer, nossa, como esse dirigente trabalhou bonito, como ele trabalhou, assim, foi maravilhoso. A igreja, o dirigente sai, a igreja fica amando, querendo, tipo, volta para cá. Mas ele vai para outra para também realizar aquele trabalho maravilhoso em outra que está precisando. É verdade. E uma coisa interessante é porque se tem uma parte importante da igreja, como um todo, claro, todas as partes são importantes, mas uma igreja que tem um instrumental é uma igreja que parece que tem um culto mais alegre. Isso é óbvio, né? Eu já tive a oportunidade de pregar em várias igrejas que não tem um instrumental e parece um pouco triste. Parece assim, né? E se o dirigente, o líder, não for dinâmico, dá aquela dinâmica para o culto, parece que às vezes o irmão entra ali triste, ele sai zangado. Ele entra triste e sai mais triste ainda, porque são os nossos irmãos que precisam da nossa atenção, que precisam do nosso investimento, porque eles estão ali também para que a liturgia do culto seja uma liturgia viva, seja uma liturgia alegre, seja uma liturgia cheia de Deus. Com certeza. Quando nós temos ali um irmão na bateria, tem um irmão no violão, e que precisam da nossa ajuda, eu acredito que quem ganha isso, e eu falava com os meninos aqui, né, da produção, que quem ganha é a igreja. É a igreja. A igreja ganha isso, né? E eu sei que tem muitas igrejas que não tem um instrumental, mas nada que um investimento também na área, de ver algum irmão experiente que saiba tocar violão, saiba tocar bateria, que possa ir para lá para ajudar, para ensinar. E eu sei que dá para construir um instrumental, nem que seja, não vai ser também, né, como a Edilene Azevedo de banda, né? Oh, meu Deus. Mas dá para fazer ali alguma coisa para que, como a senhora disse, ofereça o melhor para Deus. E outra pergunta, irmã Edilene, todo músico também, ele carrega essas dificuldades, é bem verdade, mas existe também a vida do músico em si, né? Eu posso afirmar que todo músico ele é um adorador? Ou quais são as diferenças? Então, eu assim, no meu ver, eu creio que todo músico, ele é um adorador, ele tem que ser um adorador. Porque assim, o instrumento, quando ele começa ali a tocar pelo adorador, porque o instrumento em si, ele é só um instrumento. Ele precisa do músico. Não, instrumento, né? Ele precisa do músico, do adorador, para dar vida àquele instrumento, né? Então, assim, nós somos instrumentos de Deus. E Deus, ele nos usa para fazer algo aqui na terra, para fazer, às vezes, o que ele quer aqui na terra. Então, Deus é o nosso Deus, ele é o dono de tudo. E ele não que ele precise de nós, mas ele nos usa, né? Mas ele nos quer, né? Com nós ou sem nós, o Senhor continua sendo Deus, né? Mas, assim, o instrumento, ele precisa daquele adorador. Como o senhor falou ainda agora, quando um culto começa, que o músico começa a lhe dar aquelas primeiras notas, parece assim que o ambiente espiritual da igreja vai mudando. Vai mudando. Você chega, às vezes eu chego bem cedo nos cultos, porque o meu esposo, com os músicos, precisa arrumar ali, ligar o som, porque tem congregação que às vezes não tem, né? E fica aquele silêncio ali na igreja, mas quando
os instrumentos são ligados, tudo é ligado e o tecladista começa a tocar, o instrumento começa a tocar e a gente começa a ouvir já aquelas notas, parece assim que já vai entrando uma alegria dentro de nós. A atmosfera vai mudando. Isso, a atmosfera, pastor, vai mudando, o clima espiritual, e ali o dirigente abre o culto com oração, depois vem o hino da harpa, e já no hino da harpa a gente já começa a sentir a presença de Deus, né? E uma coisa assim que eu acho muito bonita de ver, por isso que eu digo que o músico, ele é um adorador, ele tem que ser um adorador. E ele também, pastor, o músico, ele não pode ser só aquele músico que chega na igreja para tocar. Ele também tem que ter o lado espiritual dele com Deus. Ele não pode só, eu quero só comprar, vamos supor, um teclado, eu quero comprar guitarra, eu quero comprar pedaleira, eu quero comprar um cubo. Não, ele precisa ter comunhão com Deus, porque eu já vi diferencial entre músicos que têm comunhão com Deus e músicos que não têm comunhão com Deus. E a igreja reconhece. Aqueles que têm o Espírito Santo reconhece, né? E às vezes assim, há aquele diferencial, né? Então, assim, o músico, ele precisa também ter intimidade com Deus, ele precisa também ter o momento dele com Deus, a sós com Deus, falar com Deus, pedir a presença de Deus, porque ele vai levar o povo à adoração. Não é só o cantor, é um conjunto, é os dois. O músico começa a tocar, o cantor começa a cantar, e os dois vão levar a igreja, trazer a igreja para aquele clima de adoração ao Senhor. Então, o levita, ele tem essa responsabilidade, né, sobre ele. Então, o músico, ele é um adorador, né? Ele tem que ser um adorador, ele tem que andar na presença de Deus. Não pode, porque eu sou músico, eu não preciso levar a Bíblia. Precisa sim. Coisa linda, a coisa que eu acho linda, e graças a Deus eu tenho isso no meio da nossa banda, é músico que às vezes a gente está cantando e a gente dá aquela olhada para a banda e você vê o músico chorar, o músico tocando aqui a guitarra, né? Com o olho fechado. E, sabe, assim, aquela atmosfera acaba também invadindo o coração da gente, sabe? E Deus, ele se faz presente no meio do louvor. Deus, ele se faz presente no meio da adoração. Então, é lindo ver, sabe, um músico que... Vamos abrir a Bíblia, ele está com a Bíblia. Vamos orar, ele está orando. Ele é dizimista fiel. Ele é fiel ao Senhor. Ele está na igreja. Então, assim, você vê que ele é crente. Por isso que, às vezes, eu digo assim, quando a gente chega na congregação, vou cumprimentar, e eu cumprimento ali, e quando eu vou falar deles, eu digo assim, os nossos músicos, eles são crentes, né? Então, eu e meu esposo, a gente sempre conversa com eles, a gente sempre tem reunião, e a gente sempre fala, se mantenham na presença do Senhor, se mantenham firmes na presença do Senhor, não andem em pecado, não andem fazendo coisas erradas, porque às vezes existem músicos que fazem coisas erradas, não se corrige, nem quer a correção e está lá tocando. E isso é errado, pastor. Diante de Deus, isso não pode acontecer. Então, assim, ou você serve a Deus ou você serve a outra coisa. A Bíblia diz que só tem dois caminhos. Então, ou eu sirvo ao meu Deus, ou eu sirvo ao mundo. Só há dois senhores para nós servir. Então, o músico, ele precisa andar na presença do Senhor, porque ele também vai atrair a presença de Deus junto com o levita que está cantando, para que aquele povo também que está ali na igreja seja conduzido à adoração, à presença do Senhor. Sabe, não tem coisa melhor na igreja, em um culto, do que a presença do Senhor. Pode ser o melhor cantor, o melhor pregador, mas tem que ter a presença do Senhor. E eu acho muito lindo esse trabalho que a senhora e o irmão Fernando fazem com os músicos, porque vocês têm esse contato fora
ali do ambiente de Sim. cantar, né? Depois do culto, digamos assim, Sim. né? Antes, essa preparação, essa reunião de orientação, que eu acredito também que é o que está faltando hoje em dia, é a gente parar um pouco de olhar para os músicos e ficar batendo naquela tecla, né? Que não, o músico ele não é crente, o músico ele não sabe da Bíblia, ele não é matriculado na escola dominical. Eu não conheço músico dizimista, mas, acima de tudo, fazer um discipulado, um acompanhamento espiritual com eles. Isso é e fundamental. Como seria maravilhoso se nós nos atentássemos e olhássemos também, não só os nossos irmãos que pregam e tudo mais, mas olhar para os nossos músicos e acompanhar. Eu acredito que esse acompanhamento, esse discipulado, quem vai ganhar, igual aqui o Dudu, nosso trabalho aqui na produção, disse, quem vai ganhar é a igreja. E isso tem despertado também no coração de alguns evangelistas, amigos meus próximos, que a gente conversou antes desse episódio, e que dá para perceber que a preocupação hoje em dia, para que o músico daqui a pouco ele não seja tentado a tocar na igreja e daqui a pouco tocar no mundo, a tocar na igreja com uma camisa lá, de uma cruz, e à noite ele meter a louca e pintar o cabelo, colocar um brinco. É esse trabalho de discipulado, de acompanhamento espiritual. Eu tive esse acompanhamento como pregador no início da minha vida, em que o meu pastor, na época, ele fazia os esboços para mim, irmã Edilene. Ele disse, tu quer pregar? Eu quero, pastor, eu quero muito. Eu já tô cansado de pregar pro espelho. Eu quero pregar para a igreja agora. Glória a Deus. Já tô cansado de pregar no meu quarto, meu pai mandando eu calar a boca. Eu quero pregar para a igreja. Deus. Então, tá aqui, isso aqui é um modelo de esboço. Tu segue isso aqui. E ele começou a me ensinar a orar. Ele me ligava perguntando como é que tava, se eu tava orando, se eu tava lendo a Bíblia. E hoje ele é um grande pastor no campo, né? Tá lá no Vila da Penha, homem de Deus, pastor Robson. E eu tive essa bênção. Glória a Deus, pastor Robson, uma bênção. E eu tive isso. E eu me alegro muito que quando a gente olha para os nossos músicos, e eles também se deixam ser ensinados. Tem essa abertura que, por mais que ele seja bom, músico seja bom, a gente nunca sabe de tudo. Nós sempre precisamos de discipulado. Os evangelistas, se a gente não tiver no culto de ensino, aprendendo com o nosso pastor, daqui a pouco, irmã, a gente está reproduzindo coisa diferente no nosso culto, nas congregações. Aí vai ser, parece que duas linhas, né? Uma coisa que o presidente fala, outra coisa que o líder da congregação fala. É importante essa unidade, comunhão, esse discipulado que a senhora está falando, esse acompanhamento com os músicos, porque aí a gente se resguarda mais. Sim, verdade. E aí quando eles vão tocar, e quando eles vão dedilhar no início do culto, é diferente. É diferente. E agora a gente sabe o músico que ele pode ser bom como for. Ele pode ser o cara melhor do mundo. Mas quando ele toca, parece que a igreja fica só... O que ele está fazendo aí? Porque, como a senhora disse, ele não carrega o que é mais importante, que é a presença de Deus. E se tem uma coisa que não é manipulável, é a presença de Deus. É mesmo. Eu conheço muito músico bom. Muito músico assim que poderia, se tivesse na posição, na presença, ser um dos melhores. Mas ele não ceia, ele não vai para culto de ensino, ele não quer saber nada com a igreja. Mas quando ele tem essa vida como um adorador, o que é o adorador? Jesus, ele disse para aquela mulher samaritana que o Pai procura, e o Pai está procurando hoje, verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Que adorem em espírito e em verdade. A senhora acha que o discipulado, ele é importante na vida de um músico, na vida de um adorador, irmão? Sim, pastor, muito importante esse discipulado, esse ensinamento, assim, trazer os músicos ali para adoração, para um ensinamento, porque, assim, às vezes, o músico, mas ele é crente desde pequeno, mas ele só é crente, ele não faz nada mais além daquilo, ele só é crente. Então, assim, muitas das vezes, mesmo nós sendo já
muitos anos na igreja, mas nós precisamos de ajuda. Às vezes, mesmo a gente sendo muito tempo crente, mas sabia que às vezes a gente precisa ser discipulado de novo? A gente precisa ser ensinado de novo, porque o inimigo está aí oferecendo 1001 coisas. Satanás está trabalhando grandemente, esfriando as pessoas, fazendo as pessoas desacreditarem. Como eu preguei domingo agora, eu falei sobre a fé. As pessoas estão deixando de acreditar, o inimigo está fazendo com que as pessoas percam a fé, percam o ânimo, a vontade de estar na igreja. Então, isso acontece com todos e acontece com os músicos também. E, às vezes, acontece até com os cantores, os levitas da casa do Senhor. Porque, às vezes, a gente não tem tanta ajuda, não tem tanto apoio, e a gente precisa. Vamos supor, um obreiro, um pastor, um servo de Deus que diga assim, a partir de hoje eu vou dar discipulado para vocês. Quem quiser vir, quem quiser mais de Deus, venha. Quem não quiser, aí paciência, né? Mas aqueles que querem, eles vão aprender mais da Bíblia, aprender a orar mais, aprender o que é ter comunhão com Deus e como fazer para ter essa comunhão com Deus. Aprender a regrar o seu tempo, para ler a palavra, para jejuar mais, porque hoje em dia praticamente ninguém mais tem essa prática do jejum, da oração. E por isso nós estamos lidando com pessoas frias, crentes frios, gelados. Por quê? Porque não ora mais, porque não jejua mais. Então nós temos que voltar a esse primeiro amor que a gente tinha antes, sabe? Isso está faltando. Eu percebo que está faltando dentro de nós, dentro das igrejas. Isso está faltando. Voltar ao primeiro amor. Porque quanto mais Jesus se aproxima de voltar, mais as pessoas estão se afastando do Senhor. E isso é o quê? Isso só indica o quê? E vai ficar muito crente no arrebatamento da igreja. E se perguntar quem quer ficar no arrebatamento da igreja, ninguém quer ficar. Mas as pessoas também não querem ficar, mas não querem orar, não querem sacrificar, não querem ler a palavra, não querem colocar o seu rosto no chão de novo, sabe? Voltar a orar, voltar. Coloca aquele hino no celular, coloca hinos da harpa e te ajoelha ali, esquece do tempo, fecha a porta do teu quarto, entra e ora e fala com Deus. E ali eu tenho certeza que quando você começa a falar, mesmo frio, ou mesmo sem força, desanimado, mas o Senhor vai estar ali ouvindo a tua oração. E com alguns minutos na presença do Senhor, você vai começar a sentir algo diferente. Porque o Senhor não deixa ninguém que se ajoelha diante dele permanecer frio. O Senhor fala, de alguma forma o Senhor vai falar. Ou no coração, o Senhor vai falar. Então, assim, voltando aqui, é muito importante nós termos esse. Mas isso tem que ser constante, não pode ser só uma vez, 2 vezes. Tem que ser constante, sabe? Vamos supor, assim, eu nem sei se pode existir isso, mas vamos supor, um culto ou um ensinamento ali, né? Semanal ou mensal, vamos supor mensal, para todos os músicos e levitas da casa do Senhor. E ali vai ter aquele pastor, aquele obreiro ali que ele vai estar voltado só para isso, para ensinar a nós voltarmos mais para a presença do Senhor, orarmos mais, como nós devemos orar, como nós devemos jejuar, o que nós devemos fazer para nós sermos mais crentes, mais fiéis ao Senhor, para quando você tocar, você cantar, a igreja vai começar a sentir aquela atmosfera, aquele clima diferente que é a presença de Deus. Então, isso é importante termos. E urgente. E urgente, né, irmão? E urgente, porque a igreja, pastor, tem tantas pessoas morrendo, pessoas se suicidando. E onde nós estamos? Aonde a igreja está? Então, vamos fazer mais, sabe? Nem sei, sabe? Está vindo aqui as palavras de dentro de mim. Mas eu falei para Deus, Deus, que eu possa falar algo que edifique a igreja, que eu possa falar algo que nos edifique, porque nós estamos precisando mais de Deus. As pessoas estão morrendo sem Deus. Pessoas crentes estão se suicidando. E, às vezes, estamos brigando por outras coisas. E as almas estão morrendo. Jesus, ele vai voltar.
E tudo isso vai ficar. Tudo isso vai se acabar. Nós não vamos levar nada. Mas a nossa alma, ela vai querer e vai precisar de um descanso eterno, que é a eternidade com Deus. E o Senhor diz, né? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Do que adianta tanto dinheiro, tanta fama, tanto isso, tanto aquilo, se você ganhar tudo isso e perder a tua salvação, perder a tua alma? Então, vamos nos voltar mais para Deus, querer mais de Deus, sabe? Obreiros mais preparados, que tragam mais palavra, mais mensagem, porque, pastor, a igreja, ela é como a gente. Se o senhor passar uma semana sem comer, o senhor vai ficar enfraquecido e vai até adoecer. Então, nós precisamos de palavra. Bíblia, palavra. A igreja, ela precisa de um alimento vivo, que é a palavra de Deus. Hinos que nos toque, que fale conosco, que haja mudança na nossa vida. Nós precisamos disso, né? E às vezes, assim, as coisas estão tão diferentes. O mundo, em vez de ser ganhado pela igreja, está invadindo a igreja. Isso não é normal. Né? Mas nós precisamos mais de Deus. Nós precisamos mais do Senhor, mais de palavra, de renovo para nossas vidas. E nós precisamos de ajuda um do outro, porque sozinhos nós não vamos conseguir. E isso é tão importante que a senhora está dizendo, porque quando o músico ele entende a sua importância na igreja, quando ele entende o seu chamado, quando ele entende que ele tem a capacidade de através da unção, da presença de Deus, mudar toda a atmosfera do culto e fazer com que aquele povo também se direcione a Deus, porque ele é um canal. O adorador, o músico, o pregador, o irmão, ele é um canal de Deus. E quando ele se deixa, ele se permite, ele está na presença de Deus para ser usado por Deus, a igreja ela é transformada. Verdade. E como a senhora está dizendo, e é tão verdade, porque a gente precisa se unir mais hoje em dia, mais em volta da palavra. Isso. Porque ela é alimento para a nossa alimento. vida. Eu digo, não é só para o músico, não é só para os bateristas que estamos ouvindo, para os tecladistas, para os cantores. É para a igreja. É para todos nós. Nós precisamos estar mais em volta da palavra. Glória a Deus. Como unidade, como comunhão, como igreja. Os músicos que eles têm essa preocupação de estar em volta da palavra, sendo guiados pela palavra, eles vão ter um ministério frutífero por muitos e muitos anos. E vão influenciar outros que estão aí pequenininhos, crescendo, também com o desejo de ser músicos, porque... Que está cheio na nossa igreja, que está cheio. Às vezes eu vejo os pequenininhos, as crianças, elas ficam olhando tanto pro baterista, que elas com as mãozinhas delas... elas esquecem que elas gostam mais do baterista, sabe, né? assim, e começam ali aquela admiração, e talvez na cabecinha delas, elas pensam assim, quando eu crescer, eu quero ser igual ele. Eu quero ser igual ele, eu quero tocar assim também. Então, que nós possamos também influenciar com as nossas atitudes, com a nossa sinceridade diante de Deus ali ao tocar os instrumentos ou ao cantar, que possamos influenciar crianças, jovens, adolescentes a querer também a fazer isso, sabe? E que para que possamos ter aí a nova geração que está vindo, uma geração abençoada, uma geração de Deus, porque enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, o tempo vai passando e eles vão crescendo, daqui a pouco eles também já vão ter os filhos deles, né? E vai passando, então, que nós possamos influenciar com santidade, com sinceridade, mostrar para eles que para ser um músico, para ser um adorador, nós precisamos viver em santidade diante de Deus e em sinceridade. E está surgindo uma nova geração, né?
uma nova geração de músicos, uma nova geração de cantores. E a senhora já tem quanto tempo de ministério? Assim, o senhor fala de CD gravado ou de cantar mesmo? De cantar. De cantar, acho que tem mais de 30 anos, porque, né, eu já estou com 44 anos e eu canto desde pequenininha, então, assim, eu nem... 30 anos ou mais, ou né? 30 anos ou mais, porque, né, eu comecei pequenininha. Sim. E até hoje eu nunca parei, nunca parei. E essa nova geração está vindo aí. E a senhora nunca parou de cantar, nunca parou. Não paro, e às vezes... porque às vezes acontece de entrar algumas tristezas no nosso coração por algum motivo ou outro, porque nós somos humanos, né? E eu vou para os pés do Senhor, e eu vou chorar nos pés dele, porque eu sei que ele é o único que pode me ajudar, né? E eu vou para os pés dele, às vezes converso com meu esposo, também choro ali com ele, mas eu gosto mais de ir para a presença do Senhor, e eu falo com ele, às vezes eu vou para o meu quintal. Eu gosto. Até ontem eu estava lá orando e eu falei para Deus, Deus, como eu gosto de falar contigo aqui. Eu gosto de ir lá no meu quarto, mas eu gosto de falar contigo aqui porque parece assim que não tem nada que impeça, né? Assim, parece que a minha oração vai subindo mais rápido, né? Então, assim, às vezes a gente passa algumas tristezas e eu conto para Deus, às vezes dá vontade. Eu já tive vontade, assim, não minha, acho que tristeza, assim, acho que eu vou parar. Mas tem algo mais forte dentro de mim que fala assim, tu vai parar por quê? Se foi eu que te chamei. Se tu tem ainda tantas vidas para alcançar. Tem pessoas que admiram a gente, às vezes que dizem, irmã Edilene, não pare, por favor. Quando a senhora canta, eu sinto a presença de Deus. Quando a senhora cantou lá naquele lugar lá, Deus falou comigo. Sabe? Então, eu ouço esses testemunhos e eu digo, Jesus, obrigada por eu ouvir esses testemunhos. Só o Senhor sabe o quanto isso me deixa feliz, porque isso dá uma nova força. E, sabe, é como se Jesus estivesse dizendo assim, não para, filha, não para. Ainda que ninguém te veja, mas eu te vejo. Ainda que ninguém te conheça, mas eu te conheço. Tu pode não ser conhecida aqui, mas lá no céu tu é conhecida. Quando eu falo no teu nome, os anjos te conhecem. Isso tem coisa melhor do que isso? Melhor, né? Tem algo melhor do que você ter o teu nome escrito no livro da vida? E quando for o arrebatamento, você ser chamada pelo próprio Deus e dizer assim, vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino dos céus, que está preparado desde a fundação do mundo, entra para o gozo do teu Senhor. Tem coisa melhor do que isso? Não tem, pastor. Porque tudo isso passa, tudo vai ficar por aqui mesmo. É verdade. E também tem um outro lado, irmã Edilene, que também tem muitos músicos, quando eles estão diante dessas congregações, que a gente citou no começo aqui, que não oferece para eles o melhor na vista deles, não oferece ali um instrumento de qualidade, não oferece um microfone de qualidade, não oferece ali os instrumentos de qualidade. Muitos optam em sair da igreja ou até mesmo ir para outras denominações, que lá que eles sabem que vai ter um instrumento ou outro, mas qual conselho você daria para esses músicos que estão nas suas igrejas, nas suas congregações e que não têm aquilo que eles gostariam de ter? O que a senhora passaria para eles, para que eles possam também ter um ministério frutífero e cheguem como a senhora, mais de 30 anos, adorando ao Senhor ininterruptamente? O que a senhora passaria para eles? Então, eu diria para esses músicos, para eles não desistirem. Não desistirem, não saírem da sua igreja, mas lutar por aquilo que eles querem, lutar, né, por aquilo que eles sonham, ter paciência, correr atrás. A minha congregação não me oferece isso, eu queria uma guitarra melhor para tocar, porque eu já vi isso, né? Eu queria uma guitarra boa, a guitarra tal, ela é tanto. E às vezes o líder fala, mas não tem, a igreja não tem condição de comprar. Tal. Então, assim,
vai por outro lado, se une com alguém. Às vezes tem pessoas até descrentes que gostam de ajudar, que tem o prazer de ajudar. Tem pessoas descrentes que dizima na igreja, que dá o dízimo na igreja, porque ele entende a fidelidade que é com Deus, não com a igreja. Então, assim, tem pessoas, então, tipo assim, não abandone a sua igreja, não vá para outro ministério, permaneça na tua casa, permaneça onde você foi chamado e tenha paciência, lute, peça ajuda, peça socorro. Ah, a igreja não tem condição? Vai atrás, se une, chama a família, chama os amigos, olha, vamos fazer uma rifa aqui, vamos fazer isso aqui, vamos comprar uma guitarra nova, comprar um baixo novo para a igreja, uma bateria, né? Lá na minha congregação, a gente já fez muito isso, meu esposo já fez muito isso, de se unir, de vender alguma coisa e comprar bateria, chegar a receber doação de guitarra, né? Então, assim, tudo é uma questão de não desistir, mas de lutar, porque não é fácil, nada nessa vida é fácil, nada. Né? Então, assim, se a gente for achar que eu estou sonhando com isso, eu vou conseguir isso bem facinho, não é fácil. Às vezes a gente chora, sofre, né? Os músicos também, às vezes, se desespera, e aí vai, não, eu vou para aquele ministério, porque lá a igreja, ela apoia muito nesse sentido de instrumental, eles compram o melhor e tal, né? Mas, assim, nós também podemos fazer, né? Então, assim, não desista, mas vai à luta, cada músico, né? Às vezes com o teu próprio trabalho, faz um propósito com Deus, faz um voto com Deus, Senhor, eu vou juntar esse dinheiro, eu vou comprar minha guitarra e eu vou usar ela na tua obra, Senhor. Então pede para Deus, porque Deus pode usar até um descrente para te dar. Porque quando nós fazemos voto com Deus e nós somos fiéis ao Senhor, Pastor Lucas, o Senhor, ele nos responde assim, ó, porque ele é fiel na nossa vida. Eu já fiz voto com Deus, eu já fiz compromisso com Deus e o Senhor me ouviu, ele me atende. Até quando a gente ora com muita fé, eu já pedi coisas para Deus que eu olhei para o céu e digo, Deus, eu tenho fé. Eu sei o Deus que eu sirvo, e ali eu começo a exaltar Ele, eu começo a engrandecer a Ele, digo assim, Deus, eu não tenho condição, mas eu quero isso, eu preciso, papai. E ali começo a chamar Ele de meu pai, de meu amigo, de meu amor, e eu começo ali, sabe, e começo ali a se envolver naquela conversa ali com Deus, e quando eu vejo que não, Deus está me dando aquilo que eu pedi. Por quê? Porque eu tive fé. A fé, ela é tudo na nossa vida. Se nós perdermos a fé, nós perdemos tudo, Pastor Lucas. É verdade. Então, nós não podemos deixar nunca de acreditar. Nunca. Assim como aqueles hebreus que saíram lá do Egito, né? Alguns ali duvidaram, murmuraram, por isso que eles passaram ali 40 anos ali, né? Foi. Mas Moisés nunca desistiu. Sempre teve fé, confiou no Senhor. Josué não desistiu, confiou no Senhor, acreditou, mesmo olhando aquela cidade tudo repleta de pessoas gigantes, de tanta coisa ruim. Mas eles tiveram fé. E o que aconteceu? Entraram na terra prometida. É verdade. Irmã Edilene, eu vou lhe fazer uma pergunta para a gente caminhar aqui para o nosso final. Eu vou lhe fazer uma pergunta como líder de congregação. E como líder de congregação, eu vou lhe pedir um conselho. Ai, pastor. Um conselho. Como é que eu posso... Porque também tem um lado, claro, esse lado do músico, dele ser crente, dele buscar a Deus, dele ir... também fazer, como a senhora falou, ir à luta, né? Buscar o melhor, dele se preparar, dele ser crente, dele ser matriculado em comunicação. Claro, tem ali o lado que só ele pode fazer. Tem, o outro não pode fazer por ele, nem mesmo o pastor dele pode fazer por ele. A gente não pode pegar às vezes o irmão na casa dele, sair puxando aí para ir para a igreja. Claro, tem esse lado dele. Mas como lado, como líder de congregação, o que eu posso fazer para ter um instrumental abençoado? Abençoado nos dois sentidos, tanto no sentido estético, material, como no sentido espiritual. O que eu posso fazer com eles para que eles sejam mais crentes e adoradores?
No caso, assim, o senhor está dizendo, no sentido assim, o senhor já tem os músicos ali, mas o senhor quer melhorar? Tem, não completo, né? Tem alguns, mas o que eu posso fazer para que aqueles que já estão lá, para aqueles que já estão lá, e também depois para aqueles que ainda não têm, né? Vamos primeiro por essa, aqueles que já têm alguns e o que a gente pode fazer para contribuir na vida deles, para que eles sejam adoradores por excelência. Amém. Então, assim, na minha opinião, pastor, eu acho assim, o senhor como líder, o senhor deve chamar eles, conversar, fazer ali uma reunião, conversar ali de amigo para amigo, ou até mesmo eu sou o dirigente de vocês, mas nesse momento aqui eu sou amigo de vocês, e eu quero que vocês coloquem aqui as dificuldades de vocês, o que vocês precisam, né? Porque eles vão, com certeza, colocar as dificuldades materialmente falando, mas também tem as dificuldades espiritualmente. Porque, às vezes, tem aquele músico que ele é crente, mas ele é meio lá e meio cá, né? E esse ele precisa de ajuda espiritual. Ele precisa que o dirigente ali ore mais com ele, faça reunião, faça ali uma consagração, bote eles para pregar, para ler um versículo, orar mais, ensinar, dar aquele ensinamento, como a gente falou ainda agora, sobre o discipulado. Nós precisamos disso, de aprender mais a palavra de Deus, né? E também a dificuldade ali materialmente falando, né? Tipo assim, o senhor como dirigente, chegar para eles assim, o que vocês estão precisando? Pensa numa felicidade que o músico fica, é o dirigente chegar para ele e dizer assim, tá faltando o quê para vocês? O que está faltando aqui na banda? O que está faltando aqui no instrumental para melhorar? Nossa, os músicos, os levitas que fazem parte ali do instrumental, eles ficam muito felizes, né? E ali eles vão dizer, pastor, olha, nós estamos precisando de uma guitarra melhor. Pastor, olha, essa mesa de som não está boa, ela não oferece ali um som bom para a igreja. Pastor, olha, o contrabaixo está assim, a bateria está assim. E ali ele vai lhe dizendo as dificuldades e o senhor vai ali anotando. E, claro, com calma, com paciência, né? De acordo com a igreja, com a congregação, tentar resolver aquilo, vamos abençoar nossos músicos, faz uma rifa ali entre a igreja mesmo, sorteia um frango no domingo de manhã na escola dominical. Irmãos, ó, nós estamos vendendo essa rifa que é R$2 ou R$5, mas se você vai ganhar, você vai comer um frango, um peixe assado com uma Coca-Cola, e ali os irmãos compram e já vai arrecadando aquele dinheiro. Outros irmãos também que pode oferecer ali ajuda, diz, pastor, posso dar R$50. O outro levanta, pastor, eu quero abençoar com R$100 para comprar uma guitarra nova para a igreja. E assim, pastor, aquela coisa que estava fechada, aquele leque, ele vai se abrindo, né? Por quê? Porque o Senhor chegou para eles, abriu ali aquela oportunidade para eles, né? Deles dizer o que eles precisam, né? Tanto espiritual como material, né? Então, o líder que faz isso é um líder assim abençoado por Deus, porque pastor, voltando lá no início, uma igreja que não tem instrumental, tem igreja que não tem instrumental, que não tem uma pessoa para tocar um violão, e começa aquele culto ali devagar, aí as irmãs vão cantar, botam um playback, aí termina o playback, acabou, e fica aquela coisa triste, aquela coisa ali sem graça, porque aonde há o louvor, ele atrai a presença de Deus, né? E depois vem ali para completar ainda com o melhor, que é a palavra, que é a mensagem. Fica aquele culto completo, né? Então, assim, o músico, ele tem que ser um adorador, o levita, ele tem que ser um adorador, né? Vamos tentar suprir ali a necessidade de cada instrumental, como líder de congregação, tentar ajudar, tentar abençoar eles, tanto espiritual como material, né? Tem várias formas de ajudar, só basta se planejar. Acompanhar, né? Querer se aproximar, né? Às vezes a gente não é bom desenvolver uma liderança em que o próprio líder
ele seja alguém que o liderado não encontre liberdade para falar com ele, se aproximar, né? Isso não é igreja. Isso é qualquer outra coisa. Então, é correto, eu agradeço pelo conselho. É isso mesmo. Espero ter podido ajudar, pastor. Eu espero também que os nossos amigos, irmãos, que também são líderes, possam também ouvir esse conselho da nossa irmã, se atentar para o conselho dela, porque eu tenho certeza que só o reino de Deus para ganhar ainda mais com isso. E também, irmã Edilene, para aqueles que não têm um instrumental, para a gente fechar aqui, para aqueles que não têm um instrumental, não tem nem um irmão da bateria, e às vezes só tem uma, tem uma bateria ali e não tem ninguém, não tem nada, irmão. Aí às vezes o líder tá orando, Jesus, manda os músicos, Jesus. Verdade. Cadê os levitas da tua casa? O que a senhora passaria também? Para quem não tem, graças a Deus, lá na congregação, tem o Tiago que toca guitarra, tem o Diácono José que toca a bateria, ele gosta daquela bateria. E tem os irmãos lá e o José, nosso diácono, ele está ensinando as crianças lá que gostam de tocar bateria de tarde lá na igreja. Olha que bênção. Ele dá aula de bateria. Porque como ele é diácono, às vezes ele não pode ficar lá na hora do louvor, né? Fica fazendo trabalho diaconal. E às vezes fica lá uma criança e é uma bênção. E para aqueles que não têm, irmã Edilene, um instrumental na sua igreja, como começar um? Então, pastor Lucas, eu acho assim que a primeira coisa é ir para os pés do Senhor, né? Acho que é o primeiro passo, começar a orar ali, chamar a igreja para orar, né? Todo mundo ali se reunir, irmãos, vamos orar. E toda a igreja e pedir a Deus que Deus mande músicos, né? E também, porque também tem pessoas que gostaria de ser músico, mas às vezes não tem aonde estudar, não tem, às vezes tem, mas não tem condição de pagar, né? E assim, também às vezes tem um irmão que sabe tocar, que poderia dar aula, procurar essas pessoas, né, para dar umas aulas de violão, de guitarra, teclado, bateria, porque tem pessoas que tem isso aí, que sabe fazer, né, e até está disposto a dar aula para que possa nascer novos músicos, né? E às vezes tem crianças também que têm vontade de tocar, mas não tem quem ensine também, né? Então isso é importante. E é na oração, né? E também procurar, porque às vezes tem pessoas que querem tocar, mas não sabem, né? E dar essa oportunidade de aprender, de aprendizagem, né? Seria muito importante se pessoas que sabem tocar, que são professores, dizer assim: eu estou disposto a ensinar, eu quero ensinar. E ali nascer verdadeiros músicos profissionais, sabe? E ali preencher aquela congregação e com algum tempo você olhar assim, meu Deus, aonde não tinha nada, olha só o que Deus fez, né? Porque Deus ele tem prazer no louvor, Deus ele tem prazer. E uma igreja com instrumental é diferente, pastor, é diferente. Amém, glória a Deus. Eu quero desde já agradecer a senhora, porque o episódio de hoje foi uma bênção. Amém, a gente pôde pastor, sentir aqui obrigada. A presença de Deus. Amém. Que Deus continue abençoando a senhora, irmão Fernando e todos os nossos irmãos músicos, adoradores. O Pai procura verdadeiros adoradores. Glória a Deus. E que Deus possa abençoar também essas congregações que ainda não possuem um instrumental, mas nós temos certeza que com um investimento, a preparação, Deus vai prover. Deus vai prover. Em nome de Jesus. Eu quero fazer aqui agora com a senhora um momento em que a gente chama de bate e volta. Deixa eu até tomar uma água aqui. Por favor, me ajuda aqui, Dudu. Aqui uma água para a gente terminar da seguinte forma. E eu vou perguntar para a senhora, e a senhora fique à vontade. O louvor que mais lhe tocou? O louvor que mais me tocou na minha vida é o louvor que está no meu segundo CD, que é aquele: quem me vê cantando pensa que todo o tempo foi só alegria. Então, esse louvor, quando ele chegou para mim,
ele foi um louvor que eu disse para o meu esposo assim, esse louvor ele conta a minha história. Esse louvor ele fala verdadeiramente o que eu já vivi, o que eu vivo e o que Deus tem feito na minha vida, né? Quem me vê cantando pensa que todo tempo foi só alegria, mas não foi bem assim, não. Né? Já chorei, caminhei muito, a gente pisa em espinhos, a gente chora escondido, coisas que ninguém sabe, né? E a gente ali está... Muitas das vezes a gente está cantando na congregação, mas o coração está chorando. E Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa alma, e Ele ali... Ele nos alegra, fala conosco, né? E nós possamos... E a gente continua, né? Então, esse é o louvor. Quem me vê cantando, não tem jeito. O que é adoração? Adoração, eu acho que a adoração é aquela sinceridade do fundo do teu coração. Quando você canta para Deus, quando você vai falar com Ele em oração. Então, assim, eu acho que a adoração é sinceridade, é intimidade, é você ali ser íntimo de Deus, sabe? Você ser sincero com Ele, se abrir com Ele, porque Deus, Ele é o teu Pai. Então, para o Pai, a gente pode falar tudo. Aquilo que ninguém pode saber, mas o teu Pai pode saber. E Ele ali te renova, te responde, fala contigo. Então, a adoração é isso. É intimidade com Deus, é sinceridade com Deus. E o que a música significa para a senhora? Ai, a música para mim, pastor, assim, ela é vida para mim, sabe? Como eu falei para o senhor, às vezes quando às vezes vem aquela tristeza, aquela vontade de parar, e eu digo, Deus, mas eu não consigo parar. Eu não consigo, porque cantar para mim é viver. Viver para mim é cantar, cantar é viver. Porque quando eu canto, quando eu abro a minha boca para cantar, eu me sinto mais perto de Deus. E quando eu digo assim, Jesus, acho que eu vou parar, parece que o Espírito Santo disse assim, eu não te criei para tu parar. Eu te criei para te continuar. Porque o teu louvor, ele é agradável para mim. Eu recebo no céu o teu louvor. Então, assim, eu não consigo parar. Eu tenho que continuar cantando, seja onde for, mas eu tenho que abrir a minha boca e louvar Ele, porque Ele merece, Pastor Deus, Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração sincera diante dEle, aquela adoração que vem do fundo da tua alma, sabe? Que você não canta para ninguém, você canta para Ele, e Ele está te vendo, Ele está dizendo que é sincero, como uma vez o Senhor usou um vaso e disse assim, eu me agrado do teu louvor, porque quando tu abre a tua boca, eu recebo a tua adoração, porque eu vejo que ela é sincera, ela vem de dentro de ti, né? Então, assim, a música para mim, ela é vida, sabe? Se eu parar de cantar, acho que eu não consigo viver. Então, a música para mim, ela é vida, né? Então, assim, eu preciso continuar cantando para mim continuar vivendo, sabe? Assim, ela é tudo, porque eu jamais vou abrir a minha boca para cantar algo que não adore o meu Deus, que adore outra coisa. Eu sempre falei para Deus que a minha boca, que os meus lábios te louvem, porque tudo que eu fizer para ti, todo louvor que eu der para ti ainda é pouco para o muito que o Senhor já fez na minha vida e que o Senhor ainda vai fazer. Porque eu creio, eu tenho fé, eu confio no Senhor. Sabe assim, eu sou uma mulher de muita fé. Se eu não tivesse fé, eu não sei como seria a minha vida, mas eu acredito muito em Deus, sabe? Às vezes eu digo para Deus assim, eu nunca te vi, Jesus, pessoalmente. Mas um dia eu vou te ver, mas eu nunca te vi, mas eu acredito em tudo que a Bíblia fala. Eu acredito em tudo que está escrito nessa palavra, porque eu vejo que o Senhor é vida, eu vejo que o Senhor
eu olho para a natureza, eu olho para as coisas e digo assim, tudo isso é criação de Deus. E ainda tem gente dizer que Deus não existe, ele existe. Ele é tudo, ele é vida, sabe? Ele é a nossa existência, sabe? Deus, assim, para mim, ele é tudo. Eu olho para minha casa, eu olho para minha família, eu olho para o meu esposo, eu olho para as minhas filhas, e eu digo, Deus, obrigada, porque tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu, obrigada. Então, assim, eu quero cantar para ele até ficar velhinha, 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 e cantando para ele ali na igreja, louvando ao Senhor, sabe, até ser arrebatada para o céu. Madilene, e um conselho para essa nova geração de músicos, de adoradores que estão surgindo? Então, o meu conselho particular para essa nova geração, para esses novos músicos, novos cantores que, graças a Deus, o Senhor tem levantado e vai continuar levantando muito mais ainda, porque Ele é Deus. O meu conselho é que eles sejam sempre fiéis ao Senhor. Não se deixe ser levado pelo mundo. Não adore dois senhores, adore somente a Deus, só a Ele, porque Ele é que é o merecedor de tudo, né? Então, assim, que busque mais ao Senhor, tanto o músico quanto o levita, busque mais ao Senhor, adore mais ao Senhor, seja fiel, não se deixe intimidar com as coisas do mundo, não deixe servir aqui e servir ali, não. E não deixe também ser contaminado pelo mundo, pelas vaidades do mundo, porque a gente tem visto muito isso, né? E assim, eu acho assim, pastor, que o crente ele tem que ser diferente, para mim. Isso é opinião minha, particular. Nós temos que ser diferente. Foi assim que eu aprendi. O crente ele tem que ser diferente do mundo. O crente ele tem que ser luz para ele poder brilhar no meio da escuridão. O crente ele tem que ter a identidade dele própria, para que ele passe e alguém diga assim: aquele ali é crente. Aquele ali é um servo de Deus. Por quê? Porque a gente conhece. Dá de ver no semblante, dá de ver nas vestes, dá de ver em tudo, a gente vê Deus na vida dele. Então, que essa nova geração seja diferente. Não se deixe contaminar, não. Olhe para o alvo que é Jesus, ainda que lhe ofereçam muitas coisas, porque vão oferecer, mas que eles não se contaminem. Para mim não foi fácil, né? Mas eu tenho uma essência, uma base muito boa que eu tive, que eu fui criada, né? A minha mãe me ensinou a seguir ali naquela linha reta, né? Então, assim, foi isso que eu fiz e tenho feito, e eu peço proteção de Deus para que o Senhor me mantenha assim, porque não é fácil. Às vezes chega pessoas e diz: por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? E eu me lembro quando o Senhor diz assim, que ai daqueles por quem vier um escândalo, né? Então, se você vai fazer algo que vai escandalizar, não faça, porque a Bíblia já está nos avisando, né? Então, que essa geração seja uma geração adoradora, seja uma geração cheia do Espírito Santo, que essa adoração ela venha para impactar vidas, ganhar almas, ganhar vidas e ganhar a próxima geração que vai vir também, porque os pequenininhos já estão de olho nesses que já são adolescentes, já estão cantando, tocando, né? Fazendo esse ministério tão maravilhoso, tão abençoador, que nos leva a também a adorar o Senhor. Porque quando eu era pequenininha, que eu olhava para Cassiane, para Shirley Carvalhais, para Mara Lima, e eu me espelhava nelas, eu me via nelas, né? E aquilo ali, a Andréa Fontes e muitas outras cantoras, né? E eu dizia, Deus, eu quero ser assim também, eu também quero cantar assim, né? E o Senhor tem realizado isso na minha vida e eu glorifico e louvo a Deus, né? Então, que essa geração agora seja uma geração que venha impactar para a glória de Deus, o poder de Deus na vida delas. Em nome de Jesus. Quero agradecer a senhora, viu? Amém. Pelo seu tempo aqui conosco, agradecer ao nosso irmão Fernando,
Muito obrigado. E aproveitar a oportunidade para pedir para cada um dos nossos irmãos que nos acompanharam até aqui, possa compartilhar esse conteúdo, possa compartilhar nosso episódio de hoje, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. A senhora trouxe alguns CDs, por favor. Então. Quero que a senhora também apresente aqui nessa câmera aqui, ó. Isso. Então, Vini, pastor. ele vai dar aqui o zoom, a senhora apresenta aí. E também diz como é que a gente pode entrar em contato para adquirir também os CDs e contato para agenda. A senhora já faz esse bloco aí. Aqui nessa câmera aqui, a senhora só estender aqui, ó. Amém. Isso, assim. Aqui. Amém. Primeiro. Então, esse é o nosso primeiro CD DNA de Adorador, um CD abençoador, que vai abençoar a tua vida. Aí nós temos também aqui o segundo CD, que é o CD que eu amo demais, onde tem aquele louvor Quem Me Vê Cantando, né? E muitos outros CD, outros hinos. E tem esse CD aqui também, que foi o último CD que nós gravamos, Estou Dando Vida. Esse CD aqui é maravilhoso, abençoador. Quem encontrar ele, comprar, vai abençoar a tua vida. Passa por um pendrive, para você poder escutar no teu carro, aonde você quiser. E se você quiser nos agendar para cantar, adorar o Senhor na tua igreja, pode entrar em contato conosco no 991 29 8940. O nosso número, o WhatsApp também. Eu mesmo respondo os irmãos, falo com os irmãos com todo carinho, com todo amor. E sou grata a Deus por todos os convites que eu recebo, pelo carinho dos dirigentes, pastores que nos convidam. Eu sou muito grata a Deus, né? Grata a Deus pela banda que nos acompanha, né? Que é os músicos ali que trabalham com meu esposo. Então, assim, eu sou muito grata a Deus. Que Deus abençoe cada um deles. Que Deus abençoe nosso pastor querido, pastor Isamar, pastor Ramalho, missionária Nazaré, né? Toda a nossa igreja AD Brasil, que o Senhor venha abençoar. Eu sou feliz de fazer parte dessa igreja, da Assembleia de Deus, onde eu nasci, ali no Pará. Então, sou muito grata a Deus. Obrigado, pastor Lucas, Amém. Por essa oportunidade, muito viu? Muito obrigado. Deus abençoe a senhora. Amém. Muito obrigado, viu, meu amigo Fernando. E que Deus te abençoe, você que nos ouviu até aqui. Compartilhe esse conteúdo. Deixa aqui seu comentário, a sua sugestão, a sua curtida, em nome de Jesus. E até a próxima sexta-feira. Não perca a esperança e que Deus te abençoe no nome de Jesus.